celebrar aqui o prosseguimento. Quero convidar você a abrir sua Bíblia mais uma vez. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Estamos hoje aqui realizando o nosso culto ao Senhor na área aberta da nossa igreja, no anexo aberto. Diz assim o texto a partir do verso número 27 até o verso 30. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 27 ao 30. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Pai, mais uma vez nós elevamos aqui os nossos pensamentos e as nossas vozes, a nossa oração. Muito obrigado por esse instante de música, de louvor cantado que já prestamos aqui. Agora, quando vamos refletir na Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações e que esses irmãos que estão conosco possam ser alimentados com o pão vivo que desce do céu. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te oramos agradecidos. Amém. Queridos, vocês já ouviram muitas vezes pregações desse texto. Eu mesmo já preguei algumas vezes desse texto e gosto. E eu acho que cada vez que eu leio ele, cada vez que eu estudo ele, cada vez que eu vejo, eu consigo absorver alguma coisa a mais de interessante que serve para a minha vida, o meu crescimento. Aqui nós estamos diante de uma passagem muito especial, porque Jesus, ele está muito perto da sua crucificação, nos dias finais, e ele realiza um milagre na cidade de Betsaida, que é a cura de um cego. Mas aquele milagre acontece de forma assim, um pouco diferente. Jesus começa a fazer o milagre na vida dele de forma paulatina, certo? Se você ler a partir do verso 22 ao verso 26, você vai encontrar essa narrativa que eu estou falando, porque a Bíblia diz que Jesus toma o cego pela mão, leva ele para fora da aldeia e aplica-lhe saliva aos olhos e depois impõe as mãos e pergunta se ele está vendo alguma coisa. Então ele está numa aldeia pequena, Betsaida ali. Existiam duas Betsaida naquela região. Uma era chamada de Betsaida Júlias e a outra era chamada essa Betsaida, que é uma pequena vila nas regiões de onde desemboca o Jordão, do Grande Lago. E ali Jesus sai daquela pequena vila, tira o homem para fora da vila e faz isso, faz lodo, lama, e coloca nos olhos dele, e aquele homem e é interessante que o lodo que ele faz é feito com a própria saliva. Se fosse hoje, o cego não ia aceitar, né? Ele fazer o milagre com a saliva. Hoje, se alguém vê uma saliva do outro, cai longe, cai fora, não quer nem aproximação. Mas Jesus faz isso, ele faz lodo com a sua saliva e ele coloca nas vistas aquele homem e pergunta o que ele está vendo, e agora ele começa a ver. Mas no texto aqui, no verso 24, este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Ele tem uma visão mais ou menos agora embaçada, ele não consegue ver com clareza os homens, mas ele consegue ver vultos
os homens como árvores. Ele não disse ele, mas ele vê aqueles homens como árvores. E depois ele diz: então novamente lhe pôs, verso 25, as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou estabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Então foram duas etapas. A primeira etapa, ele vê os homens de forma como árvore, ele não discerne perfeitamente de quem do que ele está vendo. A segunda etapa, agora ele consegue ver claramente. E Jesus está com ele fora da cidade. E quando ele agora vê perfeitamente, o verso 26 é espantoso, porque Jesus diz: e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Olha só que coisa! Havia algo ali naquela aldeia, talvez, porque primeiro Jesus tira o homem de lá da aldeia para fazer o milagre. Tirou esse homem cego da aldeia para fazer o milagre. E agora o homem está vendo, ele vai para sua casa. Provavelmente o homem morava distante, não sei, mas ele diz: vai para sua casa, mas não entre na aldeia. As razões daquela aldeia não presenciar um milagre tão extraordinário desse, não sabemos porquê. De forma que Jesus toma essa iniciativa de aconselhar ele a não ir na aldeia, para não falar daquele milagre naquele momento, para não apresentar aquele milagre. Porque não sei se os irmãos lembram, em outra situação, quando Jesus curou um cego e as pessoas começaram a ver que aquele homem cego agora via, criou um alvoroço, né? Uma situação difícil. Agora ele recomenda a eles não entrar, mas nós não vamos nos atar ou nos ater tanto nessa passagem. Quero apenas fazer isso a título de pano de fundo, para a gente compreender o que Jesus vai ensinar agora para os discípulos, a partir do verso 27, quando Jesus e os seus discípulos saem daquela cidade agora, saem da cidade da aldeia de Betsaida e caminham em direção a Cesareia de Filipe. Então o texto diz no verso 27: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. A região de Cesareia de Filipe era uma região do tetrarca Filipe, um dos filhos de Herodes o Grande, e era uma grande tetrarquia, já praticamente fora da Judéia, e a Filipe tem uma influência muito grande naquela região, a ponto de aquela cidade ter o seu nome para distinguir Filipe. Então essa tetrarquia, que era governada por esse filho de Herodes, que trazia na verdade um outro nome, né? Que eu explico agora há pouco o outro nome dele, ou talvez fosse o verdadeiro nome, eu não sei dizer para você exatamente se esse o verdadeiro nome dele, ou era um nome que ele tomou para si, porque os imperadores, os governadores costumavam mudar de nome, eles tomavam nomes, depois que eles alcançavam certa autoridade, eles mudavam o nome, né? Então, mas a gente vê isso agora na frente sobre o nome dele. Bom, de forma que Jesus caminha com os seus discípulos para essas regiões, para as aldeias de Cesareia de Filipe. Cesareia, toda a região de Cesareia de Filipe, mas especificamente Cesareia de Filipe, porque ele também faz isso para distinguir, porque havia duas Cesareias, né? E essa aqui é uma cidade que esse filho de Herodes construiu. Lá naquela cidade, Cesareia de Filipe, existia um ambiente de grande culto pagão. Existiam muitos deuses naquela região, e o deus mais adorado ali era um deus chamado Pan. Era um deus grego que era conhecido como o deus da natureza. Então esse deus Pan, que era o deus da natureza, que depois o próprio filho de Herodes o Grande vai ser chamado de Panias. Não sei se ele recebe esse nome de Herodes o Grande ou se ele toma para si esse nome, de forma que ele recebe o nome de Panias em homenagem a este Deus. Também ali naquelas proximidades de Cesareia de Filipe existia um grande templo que, se eu não estiver equivocado, ainda existe hoje algumas escavações e alguma coisa que apresenta isso na antropologia,
arqueologia, muito obrigado, na arqueologia, onde foi construído um grande templo de mármore, chamado Templo de César. Esse templo era um templo em homenagem a César Augusto, né? Então era Herodes o Grande que manda construir esse templo em homenagem a César Augusto, lá na tetrarquia de Cesareia de Filipe. Então Jesus está caminhando para esse lugar, para lá que ele está indo com seus discípulos. Não era uma distância tão longe, e ele está caminhando para lá. E nessa direção, enquanto ele se dirige para Cesareia de Filipe, ele interroga os seus discípulos sobre a seguinte questão: quem dizem os homens que sou eu? Uma pergunta. Eu estava lendo um comentário de um escritor, que eu agora não me recordo o nome, e ele dizia assim: Jesus estava na crise de identidade. Fala que todo homem tem uma crise de identidade, tem um momento em que ele fica se questionando o seu propósito e etc. E esse escritor diz assim: Jesus estava numa crise de identidade naquele momento, né? Não quero entrar no mérito dessa discussão, mas Jesus faz essa pergunta intrigante para os seus discípulos: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que elas dizem que eu sou? E o mais interessante é que ele faz essa pergunta nesse cenário de grande confusão de divindades, porque naquela região tinha um tanto de deuses, uma adoração ao imperador gigante, uma adoração ao deus grego Pan, uma adoração a outros deuses gregos, porque a região de Cesareia já ficava bem quase na divisa por ali, assim, com os gentios. Era uma região muito gentílica, então havia um culto muito politeísta, né? Um culto onde muitos deuses ali eram reverenciados e reconhecidos e adorados. Então Jesus começa com essa pergunta primeiro: quem dizem os homens que eu sou? É interessante que a pergunta de Jesus, ela tem uma espécie de sequência. Ele pergunta do geral para o específico. Primeiro ele pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí depois, lá na frente, ele vai perguntar: e vocês? Quem dizem que eu sou? Então ele pega do geral para o específico. Muito interessante essa estratégia de Jesus, esse modelo de pergunta que ele faz. O que é que a gente aprende aqui? O que é que a gente observa aqui? A gente percebe que para Jesus o que realmente importa é o entendimento que seus discípulos têm a seu respeito. Porque quando os discípulos vão respondem para ele, ele não dá muita atenção àquela pergunta, à resposta, mas ele gera uma nova pergunta. Então a gente aprende com isso que Jesus ele se preocupa com o que nós pensamos a seu respeito. Aos demais não é de ignorar ou não saber com precisão quem ele é, porque Jesus não ia ficar espantado quando as pessoas que estão bem distante dele, bem longe dele, não sabem o que ele é, para que ele veio, qual é o seu propósito, o que ele é capaz de fazer. Quem está distante não faz diferença, né? Mas quem está perto é que tem que saber exatamente. Eu já ouvi alguém dizer assim: você quer saber quem é uma pessoa? Caminhe pelo menos uns quilômetros com ele. Outro dia assim: come aí uns pacotes de sal junto, né? Ou seja, conviver de perto, estar junto, essa palavra é que vai valer. Quem está ali, quem conhece de perto, quem acompanha, quem está no dia a dia. Então, essa resposta honesta dos discípulos de Jesus interessava Jesus naquele momento. Jesus tratava isso como um valor inestimável. A resposta dos seus discípulos, a percepção que cada discípulo tinha a respeito do seu mestre, porque o mestre, que era Cristo, conhecia plenamente os seus discípulos. Mas e os discípulos? Conheciam plenamente o seu mestre? Então Jesus está confrontando eles também naquele momento. As pessoas de longe podiam ter uma percepção de Jesus, as pessoas de perto têm outra percepção. Se você perguntar para aquele irmão que está mais distante de mim, que talvez ainda não visitou a minha casa, ou que eu ainda não fui na casa dele, ou que a gente não convive muito, ele talvez tenha uma percepção a meu respeito.
veio só pregando, ou veio só aqui, ali, sabe mais de informação, mas talvez aqueles irmãos que estão mais perto da gente, que estão convivendo com a gente, que estão mais juntos, já tem outras percepções a respeito da gente. Não é assim que funciona? Então essa coisa de você estar perto, isso é importante. Jesus, ele apresenta isso aqui, e o que Jesus vai perceber claramente é que aqueles discípulos não estavam sendo orientados pela voz da turba. Aqueles discípulos não estavam pensando da mesma forma que os outros pensavam, e isso fica muito claro na resposta de Pedro. A gente vê um pouquinho mais na frente. No verso 28 ele diz, a resposta da multidão: responderam João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então a gente percebe que os judeus e aqueles os demais gentios, eles estavam confusos em relação à pessoa de Jesus. Você sabia que existem pessoas, mesmo cristãs, que são confusas em relação à pessoa de Jesus? Elas não conhecem Jesus de fato, elas não sabem quem Ele é, elas não sabem realmente qual é o propósito de Jesus, elas não sabem o que é salvação, elas não conhecem as doutrinas fundamentais, elas não têm uma percepção ainda da eternidade, elas não conseguem ver a gloriosa eternidade. Ou seja, a pessoa de Cristo, eles conhecem Jesus apenas como Jesus histórico, eles não conhecem Ele como Jesus, o Cristo, o Salvador. E se conhece como Cristo Salvador, conhece como aqueles judeus, conhece Jesus como um Salvador temporal, um Salvador que é do presente, do agora, do instantâneo. Então, igualmente os judeus esperavam que viesse um Messias semelhante a Davi. Os judeus esperavam que viesse um soberano que libertasse ele daqueles anos de opressão, que libertasse ele do jugo dos romanos, que libertasse ele do jugo dos gregos, de todos aqueles sofrimentos, que desse àquela cidade, aquele povo, uma nacionalidade, um direito de dizer eu sou judeu, um nacionalismo, um patriotismo. Aquele povo não tinha pátria, então eles queriam uma pátria, mas eles queriam uma pátria ali, onde eles estavam plantados, toda a sua esperança era ali. E essa é a grande frustração deles em relação a Jesus, porque Jesus vai chegar falando de que a excelência está um pouco mais à frente. A proposta de Jesus é que a excelência, o melhor, a verdadeira pátria, está mais ali, e que para a gente alcançar de fato essa pátria, esse lugar, esse reino, essa libertação plena, é preciso abrir mão de cá. E não precisa ir muito longe, não precisa de uma figura muito grande para a gente perceber do quanto nós temos medo de partir para o outro lado. Sim ou não? Nós estamos todo mundo de máscara aqui, não é só porque nós obedecemos, não, é porque a gente tem medo mesmo, tá certo? Querendo ou não, nós temos receio ainda da morte, nós temos receio de como será a eternidade, nós ainda temos. Claro que a gente tem que seguir todo o protocolo, a gente obedece, mas eu digo que se fosse para nós escolhermos viver ou morrer agora, nós escolheríamos sem dúvida alguma viver, sim ou não? A menos que nós sejamos muito hipócritas para dizer, não, na verdade eu queria morrer agora. Alguém ia pegar nós e levar para o psiquiatra, dizer que nós estamos com um problema seríssimo, não é isso? Porque nós não compreendemos ainda plenamente. Isso é um grande erro? É porque nós somos fracos demais? Não é por isso. É porque a revelação dessa grandiosidade do reino de Deus, realmente ela vai se revelando aos poucos. Lembra da leitura que eu fiz anterior e da cura que Jesus tinha feito lá daquele homem? Então, antes de Jesus fazer essas interrogações para os discípulos, ele faz uma cura em 2 etapas. A primeira etapa é essa: o homem veio e disse, eu estou vendo, já está gostoso, eu já estou vendo, mas eu até estou vendo um pouco embaçado. Hoje, quando eu e você olhamos para a eternidade, nós estamos vendo a eternidade, não é isso? A gente não vê a eternidade, vê, mas a gente ainda vê embaçado, meus irmãos. A gente ainda não vê com aquela convicção.
O apóstolo Paulo, lembra de umas palavras dele que agora me falhou onde está escrito, mas eu sei que é que o apóstolo Paulo que diz isso, de repente você pode encontrar aí e me ajudar. Ele fala assim: eu estou em grande aperto, porque partir e estar com Cristo é muito mais excelente, muito melhor. Mas por outro lado, eu sei também que eu estando aqui, eu posso cooperar, eu posso contribuir, eu posso ajudar, eu posso instruir, eu posso ser útil em alguma coisa. Mas Paulo já tinha uma visão naquele momento um pouco melhor do que a nossa em relação à eternidade. E aquele povo que diziam que Jesus era João Batista, era isso, era um profeta, era o Messias, eles também tinham uma visão da eternidade, eles também tinham uma visão da libertação, mas a sua visão estava muito limitada, porque essas declarações deixam claro que havia aí uma confusão espiritual pela qual passava o povo naquele momento. Esse entendimento dele, não havia certezas, não havia convicções, mas sim um anseio de libertação política e social. Eles não olhavam para uma redenção espiritual, e sim para o tempo presente, para o agora. Eles não queriam um Messias que libertasse ele de seus pecados, eles queriam um Messias que libertasse ele da opressão dos judeus. Era esse o anseio daquele povo. O que importava para aquele povo naquele momento era a sua libertação, era o socorro para aquele momento. Naturalmente, com os corações tomados por esse desejo, caso soubesse mesmo que Jesus era o Cristo, sem dúvida o confundiriam ainda assim a sua missão. Se eles tivessem a revelação, o Senhor é o Cristo mesmo assim eles ainda entenderam o seguinte: o Senhor é o Messias para nos libertar da opressão dos judeus e assim por diante. Então o que a gente percebe aqui? Percebe-se com clareza a resposta daquelas pessoas que não tinham comprometimento com Cristo. Aquelas pessoas que os discípulos disseram para Jesus: olha, eles estão dizendo que o Senhor é João Batista. Não, eles estão dizendo que o Senhor é um profeta. Aí eles estão dizendo que o Senhor quer dizer, o outro que diz aqui, né? É algum dos profetas, que o Senhor é Elias. Aquele povo, eles não, eles olhavam para Jesus e eles não viam em Jesus quem era ele de fato, porque não havia comprometimento com Jesus. Não havia comprometimento. A gente sabe quem é Jesus de verdade quando a gente começa a se comprometer com ele, quando a gente tem cumplicidade com ele. É no casamento. Imagina que deve ter alguém aqui ainda, tem uns ali, mas o sujeito está namorando, ainda não está casado. Começo do namoro, imagina assim a situação. Gente que já está aí pegando por quê, por exemplo? Está quase já casando. Mas aí, o relacionamento com o namorado, ou a namorada, né? Ainda está na seguinte fase. Ela adoece, ou ele adoece, e ela sabe que o pai ou a mãe vai correr com ele para o hospital. Talvez ela vá lá, fazer uma visita: como é que está fulano? Eu vou aqui. Né? Mas ele sabe que tem um comprometimento ali, o pai e a mãe que vão levar para o hospital, quem cuide dele, etc. Mas depois que a gente casa, não tem como isso. Quando um dos cônjuges sofre, passa por uma dificuldade, a gente sabe plenamente que a responsabilidade é nossa, não é isso? É nossa. Não tem para onde você correr. Por que você toma para si essa responsabilidade? Por que você chora com ele? Por que você sofre com ele? Porque você está inteiramente comprometido naquela relação. Você é cúmplice naquela relação. Você está envolvido totalmente naquela relação. Não há ali algo mais ou menos. Há uma cumplicidade total. Aquelas pessoas que olhavam para Jesus e viam apenas como um profeta, eles não estavam envolvidos inteiramente com Jesus. Mas os discípulos estavam envolvidos inteiramente com Jesus. E aqui é que a gente vê isso. Aqueles que não estavam envolvidos diretamente com Jesus, eles desejavam apenas o seu serviço. Mas Jesus espera mais que atender às necessidades imediatas dos homens. Ele quer mais do que suprir suas necessidades diárias. Se nos aproximarmos dele apenas com o entendimento de que ele é o supridor das nossas necessidades imediatas, perdemos o real sentido da vida dele em nós. Ele é mais do que o supridor das necessidades imediatas. Ele é mais do que isso. Não é isso? E a gente vê isso na resposta de Pedro, o verso número 29. Então lhes
perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Essa palavra ela é muito interessante, porque o Cristo tinha dois sentidos: de ungido, de escolhido, e de Messias, de enviado. Então era tanto usada para o governo terreno como para a divindade. Lembra que lá no Antigo Testamento Ciro é chamado de ungido. Ciro, meu ungido. É ungido no sentido de escolhido para aquele momento, para aquele governo. E aqui Jesus também é ungido. Mas Pedro vai falar isso de forma tão autêntica, tão original, que em nenhum momento remonta a ideia de um Messias político, de um Salvador da pátria. Não, ele é o ungido de Deus, o eleito de Deus, o escolhido de Deus. A resposta de Pedro, que também naturalmente acompanhada pelos discípulos de Jesus, revela o entendimento de alguém que está perto, que convive, que experimenta a presença real de Jesus o Cristo. Revela o sentimento de alguém que compreendeu o seu propósito por estar em sintonia com Deus o Criador. Essa palavra de Pedro revela uma intimidade, uma aproximação. Isso não quer dizer que Pedro estava pronto, que agora ele é o cara, tudo, etc. Não, mais na frente a gente vai ver outras questões de Pedro que revelam outras coisas totalmente diferentes. Mas nesse momento, ao lado de Jesus, para essa resposta, é uma resposta animadora. É uma resposta que revela estar perto, estar junto. Muitos conhecem Jesus como um servo de Deus, como João Batista, como Elias, né? Os discípulos, entretanto, não. Eles revelam aqui claramente que se mostram insatisfeitos com aquelas opiniões. Então, os discípulos vão dar opinião no caminho contrário da posição da multidão. A igreja, os discípulos de Jesus, nós, discípulos do Senhor, precisamos ter uma concepção diferente da do mundo em relação a Jesus. Nós, discípulos de Jesus, precisamos conhecê-lo diferentemente da forma como o mundo conhece. O nosso conhecer de Jesus tem que ser diferente. A nossa impressão a respeito de Jesus tem que ser diferente da impressão que o mundo tem de Jesus. As pessoas que não convivem pertinho de Jesus precisam ter um entendimento sobre ele. Nós precisamos ter um outro entendimento. E o nosso outro entendimento será sempre contrário ao entendimento do mundo. Naturalmente, porque entende-se que nós estamos mais perto dele em convivência. Daí a necessidade de cada um de nós nos aproximar de Jesus, dia por dia, para estar mais perto dele. Eles sabem que Jesus é o único entre os servos de Deus. Os discípulos sabiam disso, conheciam. Portanto, quando Jesus requer uma declaração do grupo, a incerteza prévia desaparece. Agora, os discípulos não têm dúvidas. Eles não dizem: eu acho que o Senhor é o Cristo, Pedro, eu acho que o Senhor é o Cristo, agora João já acha que o Senhor é outro, e fulano. Não havia. Entre os discípulos, todos sabiam que ele era o Cristo. Havia ali uma unanimidade, havia ali um comprometimento, né? Louvado seja Deus. Tu és o Cristo. Que coisa, que declaração. Não poderia existir uma declaração mais apropriada. Não tinha outra. Não existia uma outra palavra naquele momento. Essa declaração não procedia de homem. Não podia ser uma declaração humana, a partir de conjecturas humanas. Jesus vai dizer isso quando a gente olha lá em Mateus capítulo 16, verso 17, que relata o mesmo histórico, só que Mateus dá uma aprofundada, ele fala um pouquinho mais de detalhes, né, de como, desse diálogo de Jesus com seus discípulos, que aquela revelação que acontece naquele momento por parte dos discípulos, não é coisa de homem, aquilo é coisa de Deus. Não era uma revelação comum, era Deus se manifestando nos corações e para os corações dos discípulos. Não é isso? Se você ler aí Mateus capítulo 16, verso 17, eu vou até ler com você aqui.
Mateus 16, 17. É o mesmo texto, só que Mateus amplia dizendo o que Jesus falou para Pedro naquele momento. Olha o que ele diz. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Essa resposta sua, ela não é só sua. Essa resposta, ela é resultado da revelação de Deus na sua vida. O nosso entendimento a respeito de Jesus, ele precisa ser coerente com a revelação de Deus. O nosso entendimento a respeito da pessoa de Jesus precisa ser coerente com aquilo que o Espírito Santo diz de si mesmo, de Cristo. Isso é maravilhoso, isso é excepcional. Algo interessante para o nosso entendimento é o fato de que o verdadeiro Evangelho não pode ser compreendido plenamente sob uma perspectiva humana, mas carece da revelação divina e auxílio do Espírito de Deus. O homem sem Deus não pode ter uma percepção perfeita de quem é Cristo. O homem sem a ajuda do Espírito Santo, ele não pode ter uma concepção clara da pessoa de Cristo. Nós sozinhos, de nós mesmos, nós somos muito faltosos, meus irmãos. Por isso a necessidade de nós nos apegarmos cada dia mais ao Senhor. Por isso a necessidade de nós nos apegarmos cada dia mais ao Espírito, clamar a Ele para que Ele nos ajude nos nossos momentos. É por isso que Jesus promete o Espírito Santo à igreja, para que Ele nos socorra nas horas da dificuldade. Em um momento como esse, que a igreja mundial está passando, e eu não me refiro aqui à igreja do Macedo, a igreja do Senhor Jesus na terra, é um momento onde nós carecemos de muito, de que o Espírito Santo revele para nós qual é o propósito, qual é o sentido e o que Ele quer de nós nesse momento como igreja, o que Ele quer de nós como igreja nesses dias tão difíceis. Por fim, verso de número 30, advertimos Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Outra coisa que chama a atenção, lembra que ele tinha falado para o cego: ó, não entra na aldeia, não revela esse negócio aí agora, não revela esse milagre. É a mesma coisa. Ele está dizendo aqui para os discípulos: que bom que vocês descobriram isso, o Espírito Santo ajudou, então segura isso aí por enquanto. Não era para ele chegar aqui para a eternidade, mas era para ele segurar por enquanto. Segura por enquanto. Parece estranho o Senhor Jesus não querer que seus discípulos falem a outras pessoas sobre essa declaração tão importante. Mas vejamos aqui algumas razões que eu elenco aqui. Primeiro, existiam muitas ideias revolucionárias sobre o conceito messiânico. Por que Jesus não queria? Por causa que existiam ideias sobre o conceito messiânico. Se eles começassem a publicar: olha o Cristo, as pessoas iam entender essa expressão no conceito político-social, iam querer que ele socorresse